Ó, deixa eu fazer uma rodadinha aqui, galera, de superchats pra perguntar pra Geise. Inclusive, eu já quero agradecer a todos vocês que estão comentando, que estão fazendo doação no superchat. E deem o like, tá? É importante o like de vocês, tá bom? Vamos lá. Geisiane, primeira pergunta é do Tim Fonseca. Ele quer saber o seguinte, ó. Ele fala, grande momento, convidados necessários. Pergunta, a desigualdade social é o maior problema do Brasil, do mundo? Responda, Geisiane. Cara, do mundo eu não vou arriscar responder, não, até porque tem uns países bons, né? Por aí. Tem alguns aí, né? É, tem alguns aí. Mas veja só. O Brasil, ele é um país muito curioso, né? Porque sempre me perguntam, quando me perguntam, por exemplo, o Brasil é um país racista, eu pergunto qual o Brasil que você está se referindo especificamente. Porque só em São Paulo, por exemplo, eu consigo te apresentar vários Brasis. Então, o primeiro ponto é esse, né? De qual Brasil especificamente a gente está falando. O que eu sempre enxergo como um problema é realmente a pobreza. A pobreza de dinheiro. Eu tô falando aqui especificamente do dinheiro, e eu sou católica, não é nenhuma questão materialista. Mas você precisa do básico para viver. E eu digo isso porque eu venho de um bairro pobre, e eu falo de questões que, se eu começar a falar no meu bairro, as pessoas não têm ideia do que eu tô falando, sabe? E ao mesmo tempo que eu venho do bairro pobre, eu trabalho todos os dias e eu estou todos os dias no lugar mais rico da cidade, transitando com uma galera que tem muito dinheiro e também tem um pouco fora da realidade, mas tudo bem. Essa é uma segunda parte. Então, o primeiro ponto que eu enxergo realmente de problema na nossa sociedade é a pobreza. Por que a pobreza? Porque se você tá preocupado em comprar o arroz, feijão, e eu já estive, assim, eu já passei por momentos, quando eu era criança, né, não adulta, depois de adulta as coisas ficaram mais normais lá em casa. Mas eu tenho você perguntou da infância, eu tenho muita lembrança da infância de uma tensão, porque eu sabia que, por exemplo, o aluguel estava atrasado, que a conta estava atrasada, porque eu sabia que não tinha o que comer dentro de casa, assim, eu já cheguei a ter caso da vizinha ter que dar o quilo de arroz, de feijão, de óleo. Então, assim, eu sei do que eu tô falando. E eu sei o quanto isso é pesado para quem passa aqui, porque eu já passei aquilo na pele. Então, o primeiro ponto é isso. Se a pessoa ela está 100% preocupada com, cara, a sobrevivência dela e dos filhos dela, é evidente que ela não tem possibilidade de ascensão de outras coisas. Então, ela não vai ter ascensão intelectual. Não é nem intelectual naquele sentido do cara que é intelectual, mas intelectual no sentido de estudo mesmo. Sim. Ela não tem essa possibilidade de ascensão. Ela não tem a possibilidade de ascensão de cultura. Então, ela vai ter acesso àquela porcaria de cultura, que chama de cultura negra, ou de cultura da periferia, que aquilo dali é uma porcaria. Porque a preocupação... E a gente pode até falar depois sobre isso, mas é uma porcaria aquilo. A preocupação dela é a sobrevivência. Né? É a sobrevivência. Então, assim, é esse que é o nosso problema. O problema, por exemplo, da cidade de São Paulo não é que exista um cara que mora nos Jardins ou que mora no Morumbi. Não, o problema é que existe um cara que, sei lá, mora num bairro, sei lá, fala qualquer bairro aí ruim. O problema do cara é esse. Sabe qual que é o problema do cara? O problema do cara é que ele mora na favela do Morumbi, ali do lado. É esse que é o problema. Exato. É esse que é o problema dele. E ali ele tem que lidar com a violência, com a fome, enfim, com uma série de coisas. Então, o que esse rico tá gerando de problema para a sociedade? Nada. Ele só tá lá vivendo a vida dele, ele não gera especificamente. Então, quando a esquerda fala de desigualdade social, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é isso, porque quando eles estão usando esse termo, eles não estão se referindo somente ao fato de existir realidades desiguais. Não é esse o ponto. Eles não estão só descrevendo, olha, existe uma realidade desigual, o João é muito rico e a Maria é muito pobre. Não, não é isso que eles estão falando. Eles estão partindo da premissa que o João é muito rico em detrimento da pobreza da Maria, por isso que tem a desigualdade social. Isso. Você entendeu o pensamento? A riqueza dele causa a pobreza. A pobreza dela. E então, ele oprime ela. Então, assim, o problema é a desigualdade social? Não é bem... A não ser que você esteja usando o termo no sentido de dizer que existem pessoas que estão muito desiguais. Mas o sentido que os esquerdas usam é de que um está causando a pobreza do outro. Então, não é esse o problema. O nosso problema é que existem pessoas que estão muito pobres. E vou dizer mais. A esquerda fomenta isso por meio da cultura. Então, quando aparece lá a cultura do funk, quando aparece lá... Pode citar nomes aqui? É cantora, não é... Quando tem lá a Anitta rebolando, a Luísa Sonza rebolando, essas meninas, né? E vendendo essa cultura, elas não vão colher as más consequências de ser extremamente vulgares, porque elas são muito ricas e muito protegidas, elas estão no outro patamar. Mas as meninas do meu bairro vão.
E elas não estão se importando com isso. Ela não vai se importar se a menina engravidar com 12, 13, 14 anos e não ter pai do menino pra criar. Não vai se importar se a menina for abusada sexualmente e nem se der conta disso, porque desde pequena ela é muito hipersexualizada. Então, quando você vê criança hipersexualizada dançando em rede de TikTok, entendeu? Isso cai na Deep Web e a gente sabe pra quem esses materiais ainda, né? Nessa podridão e tal. Elas não vão colher as consequências disso, mas elas estão fomentando neste bairro a pobreza, a mediocridade, enfim, tudo que é mediano ali, tudo que é ruim, elas estão fomentando isso. Isso prejudica muito mais a população da favela e da periferia, e por consequência, por exemplo, a população negra, já que de fato é a maior nesses lugares, do que só vir ali, porque tem a desigualdade social. Não é bem assim, o buraco é mais embaixo. Não,